Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos dialogar sobre um assunto que eu acho que muita gente já deve ter passado por isso. Eu até anotei aqui, tá? Nos meus avisos, porque é uma realidade, é uma necessidade. Como ser filhos de pais idosos? Eu acho que nós precisamos de um curso, fazer um curso, tá? Porque a partir da minha experiência com os meus pais, eu venho identificando que é uma necessidade de muita gente. Os nossos pais nunca nos ensinaram a como ser filhos de pais idosos. Muitos deles não passaram pela experiência com seus próprios pais, de conviver com eles até a finitude, né, dos nossos pais, dos pais deles. E daí, por também não ter tido essa experiência com os pais, eu tiro isso pela minha experiência, né? Meus pais, eles não viveram perto dos pais dele até eles morrerem. Então, o que acontece? Eles não cuidaram dos pais deles e por isso também não nos ensinaram a como cuidar de pais idosos. Eu já estou, eu estou, né, juntamente com meus irmãos, passando por essa experiência de cuidar dos nossos pais, eu já estou vendo a necessidade de trabalhar isso com a minha filha, para que quando ela chegue na fase de cuidar de nós, os pais dela, quando estivermos idosos, ela não tenha tanto sacrifício como nós estamos tendo por não saber como fazer. Então vamos lá. Que essa minha experiência ela ajude, né, vocês que estão passando por isso a como fazer. Primeiro, qual é a coisa mais difícil no trato com os pais idosos? Paciência, né? Essa é a coisa mais difícil no tratamento com os pais idosos. Por quê? Porque nós, filhos e filhas, primeiro, nós tivemos uma cultura de criação com eles. Então, a gente ainda com a cabeça de filho e filha não consegue perceber que eles já não estão mais no papel de pai e mãe, né? Nós continuamos no papel de filhos e filhas, mas eles não continuam mais no papel de pai e mãe, dependendo da idade, se tiver um acometimento de uma doença, dependendo do estado deles, eles começam a incorporar um outro papel, né? E aí fica difícil você compreender, né, que existe agora uma meio que inversão de papéis, isso no comportamento do dia a dia. E às vezes isso confunde os filhos, porque os filhos querem ser pais dos pais, e não é bem assim. Eu costumo sempre dizer ao meu pai: papai, o senhor precisa envelhecer com dignidade. E aí eu começo a explicar para ele o que é dignidade. Sempre no trato com os pais idosos, a gente costumeiramente vai ter um que é mais tranquilo, né, que é melhor de conviver com ele, que é mais sereno, e temos um que é mais teimoso ou teimosa, arisco, que às vezes foge dos filhos para outra cidade só para não ficar sob o domínio dos filhos, né? Essa relação de filhos com pais idosos é uma relação complicada, porque quando o filho ou a filha adota o comportamento de pai e mãe dos pais, você já causa um atrito com seus pais. Eles não vão aceitar ser dominados, mandados, obedecer um filho. Na cabeça deles, isso é uma lógica que não existe. Essa inversão de lógica, os pais terem que obedecer os filhos, isso não existe,
né? Então, aí começam os embates, aí começam os atritos, porque os filhos querem dizer aos pais como eles devem fazer e os pais não aceitam receber ordens de filhos. Aí já viu. A paciência fica curta demais porque eles começam a ter atitudes meio que semelhante a algumas atitudes infantis, né? Ou geralmente eu gosto muito de ouvi-los, eles falam: "Nossa, eu já cansei. Eu tô cansado de ouvir coisas das pessoas e ter que ficar calado. Não fico mais. Eu escuto e falo, e elas têm que ouvir. E elas que se cuidem, que cuide de se quer ficar com raiva, fique, vai embora. Eu não tenho mais tempo", ele fala muito em tempo, né? Eu não tenho mais tempo de aborrecimentos, de ficar calado com alguém que falou alguma coisa. Então, aí é onde eles também falam essas verdades que eles dizem para os filhos. E os filhos acabam por não aceitar, perdendo a paciência, gritando, falando muito grosso com eles, dando um gato neles. Gato é uma expressão nossa, né? De dar um carão neles. Então, e isso começa a estragar as relações, eles começam a fingir que estão dormindo quando sabem que os filhos ou as filhas vêm visitar. Eles fingem também que estão doentes para que os filhos ou venham visitar, que são aqueles que nunca aparecem. Então, não é um momento fácil de filhos lidar com pais idosos, né? Não tem uma cartilhinha dizendo como cuidar dos seus pais idosos, até porque você vai ter realidades bem diferenciadas e você não vai ter como dominar todas essas realidades. Primeiro é perder a paciência. Segundo, que é uma das coisas também muito difíceis na convivência com pais idosos, os filhos são ativos, os filhos têm suas vidas, eles trabalham, eles têm família ou não, mas os filhos são ativos. Geralmente eles não podem, não tem como largar seus empregos, largar sua vida e ficar exclusivamente cuidando dos pais. Por isso que muitas vezes eles tentam trazer os pais para morarem perto deles. E daí, para os filhos fica mais viável cuidar dos pais com eles perto, mas para os pais isso pode causar um adoecimento, porque eles estão há quantos anos naquela casa, naquela cidade, naquela rua? 40, 50, 60 anos. Eles sabem como o sol nasce, eles sabem como o sol se põe, eles sabem tudo. Então, quando você tira-os da rotina, né? Isso para eles é um choque, é acordar, abrir a porta e não ver mais aquela mesma rua que estava na frente. Aconteceu comigo quando eu mudei de cidade pela primeira vez, né? A primeira vez que eu saí da minha casa, quando eu dormi na outra cidade, que abri a porta, eu não vi mais as casas dos vizinhos, que automaticamente já estava gravado em minha mente há muitos anos que eu morava lá. Então aquilo, nossa, me trouxe a mim, né? Me causou um susto, uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria por estar começando um mundo novo, tudo novo. Então você imagine uma pessoa com 70, 80, 90 anos começar de novo, numa cidade nova. Cadê meus vizinhos? Cadê aquele vizinho que eu implicava tanto com ele? Cadê a vizinha que varria a frente da casa e eu brigava com ela? Cadê essa rotina que foi tirada de mim? Muitos deles não aguentam, né? Não aguentam sair dessa rotina, não aguentam uma rotina nova, adoecem, se deprimem, né? Ficam isolados no quarto, entram em depressão e aí a situação fica bem agravada. Então é muito complicado, né, ser filhos de pais idosos se a gente não tiver essa consciência de conhecê-los e saber como é a vida deles. Então, uma terceira questão. Eles ligam para você, ele liga e fala dela. Ela liga e fala dele. Filhos não podem tomar partido. Terceira questão, terceiro item. Como ser filhos de pais idosos. Filhos não podem tomar partido. O filho ou a filha não pode chegar porque recebeu um telefonema do pai reclamando com a mãe. Magoou, né? Mágoa total. Do mesmo jeito que também não pode chegar porque recebeu um telefonema do pai, da mãe, brigando com o pai, reclamando com o pai. Não pode.
Porque geralmente eles ligam para os filhos, às vezes o pai adota um, né? A mãe adota outro, para ser os representantes deles nessa batalha diária deles. Então, eu falo dele para um filho, para que ele venha me defender. O outro fala do outro para que vá defendê-lo. E aí, os filhos têm que ter cuidado, filhos e filhas, quando chegar lá, fingir que não houve nenhum atrito de lado nenhum, porque às vezes, quando os filhos ou filhas vai reclamar com um, porque recebeu o telefonema do outro, o outro sai em defesa, às vezes na sua frente. Não, peraí, né? Não é também assim não. E começa a defender, confundindo, né? O filho ou a filha que foi visitar, que foi defender e diz, nossa, agora eu não entendi nada. Eu vim fazer a defesa da minha mãe, né? Vim brigar com meu pai, que está maltratando ela, porque ela me falou pelo telefone. E quando eu chego aqui, que vou dar uma bronca no meu pai, minha mãe vem em defesa dele, né? Eles se acostumaram com aquela rotina que os filhos dizem, nossa, a gente vai para lá e eles brigam demais. É briga para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, mas para eles é uma ocupação. Eles se ocupam com aquela dinâmica de brigar, de discutir. Às vezes eu digo, nossa, como é que vocês vão conseguir conviver um sem o outro? Ah, vai ser um alívio. Mas quando um adoece, o outro não dorme, né? Então, eles têm uma dinâmica própria que foi construída durante anos para tentar conviver melhor com eles mesmos, né? E que os filhos, nós filhos e filhas, precisamos ter conhecimento dessa dinâmica para poder conviver melhor com eles. Ajudá-los a enfrentar essa fase difícil, porque é uma batalha contra um corpo cansado, um corpo dolorido, né? Um corpo que passou tanto tempo servindo a eles, um corpo que adoece daqui, adoece dali, conserta um fígado, aparece um coração, conserta um coração, aparece um rim, aparece perna inchada, surge uma labirintite e sempre a gente consertando, indo aqui e acolá, médico, remédio, consertando, tentando consertar, né? Para terem um pouco de vida melhor, né? Uma vida idosa mais tranquila. Então, eles também lutam contra... É difícil, né, chegar nessa idade e os filhos e filhas precisam ter essa ciência. Eles lutam contra uma vida que eles queriam ter vivido, mas por inúmeras possibilidades não conseguiram viver. Ela mesmo gosta muito de viajar, né? Ela gosta bastante de viajar. Viajou muito pouco, viajou mais depois que nós filhos casamos, saímos de casa e proporcionamos essas viagens a ela. Hoje ela não consegue viajar mais tanto porque ele está acamado, né? Ele está doente, está mais debilitado, tem uma dependência maior dela e ela não pode viajar, mas a gente sente, né, aquele desejo fervoroso nela de viajar. E aí quando ela vê que já se passaram tantos anos, né, e aí colocou na cabeça que não dá mais tempo de viajar tanto, de conhecer tantos lugares, ama a praia, ela ama a praia, ama a novidade, né? Foi uma experiência fantástica, ela fala sempre, quando ela foi a primeira vez ao cinema. Então, é uma alegria, né, para nós filhos e filhas proporcionar esses desejos dos nossos pais, principalmente na vida idosa. Agora a gente tem que ter cuidado com esses desejos, porque, por exemplo, no Dia dos Pais, a gente quer sair com o pai, ou no Dia das Mães, para um lugar conveniente a nós, né, um lugar gostoso para nós. E aí, uma escritora disse que tentou levar o pai para jantar num lugar muito bom no Dia dos Pais e ele disse, não, eu não quero. Aí ela se tocou, né? E o que o senhor queria de presente? Queria um jogo lá de um time de futebol, né? Aí ela disse, nossa, eu tinha esquecido que o dia era do pai. E o pai era quem tinha que escolher a atividade, não a gente. Natal, junta os filhos tudinho, vamos para casa dos nossos pais. Nem perguntaram a eles se eles queriam, né? Nem esperaram o convite desses pais,
Era isso mesmo que eles queriam no Natal? Ou eles queriam viajar para uma das nossas casas para sair daquele mundo deles e comer coisas diferentes e ver pessoas diferentes, né? Então, até quando o desejo é deles, até quando é conveniência nossa dos filhos? Né? Nessa relação de como ser filhos de pais idosos, nós precisamos aprender muito e também ensinar nossos filhos e filhas como fazerem para cuidar da gente. Eu agradeço a todos que estiveram aqui nesse vídeo de hoje, tá? Discutindo um pouquinho e aprendendo um pouquinho, refletindo sobre como ser filhos de pais idosos. Peço que curtam o vídeo, que compartilhem para que outros filhos, ao ouvir essas reflexões, comecem a entender também e melhorar, né, o seu relacionamento com seus pais. Ainda dá tempo para que a gente não, quando eles fizerem a partida deles, descansarem, a gente não tenha consciência pesada, né, do que deixou de fazer com eles, que isso não nos maltrate e não nos cause medo dos nossos filhos fazerem isso com a gente. A gente também não vai fazer o bem aos nossos pais só para que nossos filhos façam o bem a gente. Eu vi muito isso. Nossa, vou cuidar dos meus pais para ver se meus filhos me veem e cuidam de mim. Não pode ser uma troca. Tem que ser por amor. Eu vou cuidar dos meus pais porque eu os amo, os quero muito bem. Eles são minha fonte, eles são meu cordão umbilical aqui na terra, né? Foi deles que eu vim, do amor deles dois. Então, eu quero cuidar deles por amá-los. Eu quero estar com eles por ser presença na vida deles. Se os meus filhos e minhas filhas cuidarem de mim, que bom. Se não, eles podem pensar de outra forma, mas eu quero cuidar com amor. Então se inscreva também no canal, que tem esse e outros vídeos disponíveis lá, para que a gente possa refletir para ter uma vida melhor, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo e tchau, pessoal!